dar o espaço, é nosso papel como imprensa, né? A gente abriu o espaço, vocês perguntaram tudo a Bolsonaro nessas 2 horas e 20 minutos com a maior tranquilidade, ele teve a maior tranquilidade para responder, era visível que ele estava se sentindo ali confortável, justamente, eu acho que pela condução de vocês, e eu acho que isso que é democracia. A gente separei aqui uns cortes, né, do presidente Jair Bolsonaro, que foi nesse encontro no programa do UOL, né, com esses queridos aí Vou deixar aqui, né, uns cortezinhos marotos pra gente estar degustando, tirando algumas conclusões também, é claro. Mas antes, você que ainda não é inscrito, já faz aquela moral aí. Presidente, muito bom saber que o senhor está bem. Muito obrigado por ceder parte do seu tempo aqui para nós. Eu queria lhe perguntar, presidente, o senhor está respondendo a uma ação penal no Supremo e eu ouvi o senhor dizendo que a sentença está pronta, que vai haver uma condenação, 38, 40 anos. Isso significa que o senhor jogou a toalha, a sua defesa jogou a toalha? Por que o senhor diz que a sentença está pronta? Eu tenho visto isso na imprensa. Você também deve ter visto isso na imprensa. Tá? Então, o que eu estou vendo na imprensa, não concordo seja essa a realidade. Eu tenho esperança de reverter tudo isso aí, que afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não eu provar que sou inocente. É o que estão fazendo. Nessa semana agora, o Alexandre Moraes liberou outra parte do processo que não tinha chegado ao nosso conhecimento ainda. Nós já fizemos defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desses mais de 2 anos. Então, tenho esperança, sim, de retornar. Estou com 70 anos de idade, se me condenar a 40, é meu fim. A 20 também, eu não tenho mais tempo de... Agora, a sua esperança se mantém a despeito das decisões que vêm sendo tomadas na primeira turma do Supremo, que são unânimes ali, não é? A gente sabe, ali no Supremo, por exemplo, ali tem os 5 ministros, e a gente tem história de cada um, né? O Zanin foi advogado do Lula, né? O próprio Flávio Dino já tive problema enquanto deputado com ele, enquanto presidente entrou com uma ação contra mim. Tá? O Alexandre Moraes parece uma coisa mais pessoal. Eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre Moraes. Um recurso, por mais óbvio que seja, a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal. Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. E o que estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas. 29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro, onde seria o golpe final. Tudo ao longo desse percurso está interligado. Mas se entendi direito, o senhor acha que esse caso do Ramagem, a decisão que a Câmara adotou em relação ao Ramagem, pedindo a suspensão da ação penal em relação a ele, deveria ser estendida ao seu caso também, aos demais réus? Manda suspender a ação penal. Eu estou no Supremo, juntamente com outros, entre eles militares, né, de alta patente, por causa do Ramagem. Agora, o que diz o artigo 97 da Constituição é que a decisão para tornar algo inconstitucional tem que ser do Pleno. Eu acredito que o Supremo vai reabrir, vai acolher essa contestação, esse recurso para o Hugo Mota. Você chegou a conversar com o Hugo Mota sobre esse recurso? Porque o senhor esteve com ele. Conversar, eu mandei algumas mensagens. Eu mando algumas mensagens para ele, como o artigo 97, algumas informações eu mando para ele. É coisa rara, nós conversamos por telefone, já tive pessoalmente 2 vezes com ele, tá? Entendo a situação dele, quero o melhor dele. Uma das conversas que eu tive com ele, eu falei, Hugo, você tem metade da minha idade. Então não dá para a gente traçar alguns paralelos aqui. Apesar de ser uma pessoa inteligente, um montão de virtudes, né? Mas a idade, a experiência é muito grande minha em relação a ele. E, obviamente, a gente espera, né, como aplaudir esse recurso dele agora, questionando a questão de quem deveria decidir se é inconstitucional ou não o que o Congresso, o que a Câmara votou, é o plenário,
São os 11 ministros e não 5 apenas. Agora, voltando a essa questão de uma possível prisão, o senhor fala que seria o fim da sua vida, o senhor já disse também que vai dar muito trabalho. O que seria exatamente isso? O senhor pretende repetir a estratégia do presidente Lula de que registrou a candidatura mesmo estando preso? Como é que o senhor está trabalhando isso? O que o senhor pensa, já que o senhor já vê esse cenário de uma eventual prisão como possível? No momento, eu estou inelegível por 2 ações. Uma porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores, porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também. E lá vendeu o seu peixe. E eu achei que tinha algo não certo e resolvi convidar os embaixadores. Então, estou inelegível por causa disso. A outra, que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile do 7 de setembro, sim, de 21. E foi uma coisa fantástica. 22. Foi uma coisa fantástica. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém, e lá fora estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado aí, nesse segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Ou seja, é um julgamento político, não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que Mas em termos da Aí não entra nenhuma pergunta do Lula, não entra nada, apesar que ele não estaria para responder. Mas é foda, né, cara? É foda. estratégia política de Não é estratégia política, eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer, tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer, ele tem todo o direito de fazer isso aí. Agora eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso nos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. O senhor teve com o Biden certa vez. Sim. E disse a ele, pelo que se noticiou na ocasião, que seria muito melhor para os Estados Unidos se o senhor fosse eleito e não o Lula. Houve essa conversa? Como é que foi essa conversa? Só, eu tive com o Biden, como estou estando contigo aqui agora. A gente não pode culpar o Biden, porque a idade, né, o pegou. Tem gente com 90 anos está muito bem. O Biden não tem essa idade toda. Então, o que eu conversei com ele foi uma coisa simples, rápida. Até como foi para um reservado, eu percebi que isso conversar com ele. Agora, o Trump que falou isso aí, não foi o Biden. Porque pela primeira vez, segundo o Trump, o Brasil e os Estados Unidos tinham um ideológico, né? E eu tive muita conversa com o Trump, sim. Falei de um possível comércio norte-sul, apesar de concorrermos nos commodities, tínhamos tudo realmente para fazer um bom governo juntos, né? E ele queria a minha eu primeiro quis a reeleição dele, deu azar, tá? Não chegou. Depois ele, apesar de não ter interferido em nada, queria a minha reeleição também e não foi possível. Temos um caminho semelhante, a facada aqui, eu tiro nele, tá? E o Brasil vivia um excelente relacionamento com os Estados Unidos, até a questão de Forças Armadas. O Trump colocou as Forças Armadas como um grande extra-OTAN, ou seja, passamos a ter acesso a tecnologia mais barata de forma mais rápida. Atendemos as Forças Armadas. Nós vamos chegar ao Trump, vamos falar do Trump, presidente, mas eu queria antes lhe perguntar, eu assisti a uma declaração sua, o senhor dizendo que eles não querem apenas me prender, eles querem me matar. Quem é que quer assassinar o senhor? Olha só, o Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nem os 4 telefones deles foi permitido eu quebrar sigilo. Quebraram o sigilo do meu telefone, todo mundo estava do meu lado, o dele não. Ninguém pode achar que o Adélio fez aquilo da cabeça dele. Você pode ver, ele é um desempregado que esteve em 5 Mas no seu governo isso foi investigado, reinvestigado, acho que 3 vezes. Você não manda na Polícia Federal. A não ser que você tenha um certo esquema. Você não manda. Tá? Então o delegado que investigou esse caso, até eu tenho o nome dele aqui, e que chegou à conclusão de que ele agiu de forma isolada, no dia 5 de junho
de 18, ele teve em São José, Santa Catarina. Porque sabia que meu filho Carlos ia praticar tiro naquele dia. Como é que ele sabia disso? Quem passou essa informação para ele? Mas o Adélio está preso, né? Não dá. Quero saber, o senhor falou agora, querem me prender e assassinar. Não, por favor, deixa eu concluir aqui. Pois não. O caso Adélio. Alguém tentou entrar na Câmara no dia meia dúzia de setembro de 18, se passando por ele. O próprio documento da Câmara, que eu tive acesso, ali daria uma baita de investigação. É bizarro que os caras tentam de todas as formas, cara, de todas as formas, cessar ele. Cessar o ex-presidente, né? Cessar, tipo, a realidade é essa mesmo, cara. Se ele for preso, vai de Vasco. O Bolsonaro vai de Vasco. Se ele for enjaulado, ele vai de Vasco, filho. Vai de Vasco. Quem tem dúvida aí? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Não, ele tá velho, ele vai morrer mesmo? Não, vão matar mesmo, vão matar ele mais rápido possível. É o que eu acho. Vou deixar o link aí da entrevista completa aí no UOL. E já deixa o joinha aí também, se inscreva no canal para estar fortalecendo o projeto. Deixei só um pedaço também, né? Não vou deixar a entrevista toda. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo.